Olá, que Deus vos abençoe nesse momento. Eu não sei que horas você está assistindo este vídeo, mas eu quero deixar uma pequena reflexão sobre a palavra de Deus. Vamos falar um pouco sobre as coisas de Deus nesse momento. Lucas capítulo de número 15, versículo de número 8, 9 e 10. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca diligentemente até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Parábola de Jesus, denominada parábola da ovelha e da dracma perdida. Capítulo 15 de Lucas, o evangelista, médico, doutor Lucas, é um capítulo de achados e perdidos. Vai falar de alguém que, tendo 100 ovelhas, perdeu uma, ou seja, perdeu 1% dos seus bens. Vai falar de alguém que, tendo 10 dracmas, perdeu uma. Alguém que perdeu 10% dos seus bens. E vai falar também de alguém que, tendo 2 filhos, um sai de casa e vai embora, ou seja, perdeu 50% dos seus bens. Um capítulo de achados e perdidos. Mas nesse momento eu quero apenas falar sobre as dracmas perdidas. Jesus está afirmando com certeza, dizendo: qual é a mulher? Ou seja, Jesus está afirmando que qualquer mulher nesta situação faria o mesmo que esta mulher imaginária nesta narrativa de Jesus fez. Mulher imaginária por quê? Porque é uma parábola. Uma parábola é uma história imaginada. É uma história criada. Parábola significa colocar ao lado para comparar. Jesus está fazendo uma comparação para trazer uma mensagem central para os seus ouvintes e, consequentemente, para nós neste momento aqui agora. Jesus está dizendo: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, 10 moedas, perdendo uma, não varre a casa e não procura diligentemente, incansavelmente, não procura até encontrar. E quando encontrar, dá uma festa chamando amigas e vizinhos. Qual é a mulher que não faria isso? Para a gente entender o teor daquilo que Jesus está dizendo, temos que nos transportar para essa época. Mais de 2021 anos atrás. As 10 dracmas tinham significados importantíssimos, dependendo da população, israelitas ou ismaelitas. As dracmas poderiam ser um colar colocados na testa da mulher. Os ismaelitas tinham o costume de colocar, as mulheres ismaelitas, as dracmas na sua cintura. Aquelas dracmas tinham alguns significados. Um deles era que quando a mulher contraía um relacionamento, quando ela estava sendo cortejada,
por um noivo, por alguém que estava ali querendo um futuro casamento, ela tinha que manter as suas 10 dracmas no devido lugar. Quando a mulher queria romper o seu noivado, quando ela não queria ir adiante, não queria mais casar com aquele varão, com aquele homem que lhe cortejava, com seu noivo, que queria ser o seu futuro marido, ela mesma tirava uma dracma do seu colar. E quando o noivo chegava, a primeira coisa que fazia era olhar para as suas dracmas, analisar as suas dracmas. Uma vez faltando uma dracma no colar, era uma mensagem, era uma informação passada pela noiva ao noivo, dizendo que o relacionamento, o noivado havia se rompido naquele momento e que ela não estava mais disposta a continuar com aquele relacionamento. Outro significado das dracmas era que em praça pública as mulheres ficavam lá para vender o seu corpo, e na época era vender mesmo, não era como nos dias de hoje, que a prostituta apenas aluga alguns momentos de prazer, aluga o seu corpo por alguns momentos. A gente até fala vendem o seu corpo, mas não vendem. Naquela época vendiam, compravam a prostituta e levavam ela. Então, quando os viajantes chegavam na cidade, eles se aproximavam das mulheres devagar, com cautela, com calma, analisando suas dracmas, contando suas dracmas. Se não houvesse 10 dracmas no colar, era uma mensagem que estava sendo passada, que aquela mulher que ali estava era uma prostituta. Então ela era convidada e ofereciam dinheiro a ela para o levar para os seus prazeres. É por isso que Jesus ele dá uma afirmativa e dá uma certeza dizendo qual a mulher que perdendo uma dracma. Veja que as mulheres de propósito tiravam a dracma para passar aquela informação, para passar aquela mensagem. Estamos falando de uma época distante da nossa, com uma cultura totalmente diferente, tanto pela época quanto pelo local, né? Estamos falando de Israel. Estamos falando de um lugar totalmente diferente do Brasil, onde nós vivemos. Aqui no Brasil, há anos atrás, a cultura já era outra, as coisas já eram diferentes. Imagina em outro lugar ainda. Então Jesus dá uma afirmativa. Qual a mulher que perdendo, ela perdeu. Quem perde, perde sem querer. Quem perde, não perde de propósito. Perdeu um bem valioso, um bem precioso, algo importantíssimo para a sua vida, que poderia acabar com seu casamento, caso ela estivesse sendo cortejada pelo seu noivo, ou que poderia também ter a sua reputação colocada à risca, ter o seu caráter colocado a prêmio, porque ela perdeu a dracma. Não foi de propósito, não foi por querer. Por isso que Jesus afirma, qual é a mulher que, acontecendo uma fatalidade dessas, não vai varrer a casa, procurar incansavelmente até encontrar? O que eu acho interessante nesta parábola é o local que a mulher perde a dracma. O lugar, dentro de casa. Bens preciosos, bens valiosos, perdidos dentro de casa. Quanto bem valioso estão se perdendo dentro de casa?
o diálogo da família está sendo perdido dentro de casa. A comunhão entre o esposo e a esposa tem se perdido dentro de casa. A comunhão entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos, tem se perdido dentro de casa. Eu ainda participei de uma época, lá na minha adolescência, juventude, em que, de fato, aquela frase funcionava. A hora da refeição é uma hora sagrada. Naquela época era uma hora sagrada. Todos vinham para a volta da mesa e era um momento de comer, conversar, confraternizar, perguntar como havia sido o dia, perguntar como as coisas estavam, um diálogo da família, a comunhão da família para manter a família no mesmo propósito, na mesma diretriz de vida. Esses valores foram se perdendo e continuam se perdendo. Um dos primeiros pontos em que esses valores se perderam foi quando o maior órgão de comunicação, segundo os entendidos, que é a televisão, que ela nos informa tanto através da visão quanto através da audição. Quando a televisão começou a entrar nas famílias, começou a dividir as famílias. Porque, primeiramente, dificilmente se tinha uma televisão, mas quando a coisa ficou acessível, não tinha mais uma televisão na casa. Tinha uma televisão na sala, onde o pai da família ficava assistindo esporte, jogo de futebol, enfim. Tinha uma televisão na cozinha, onde a mãe de família ficava, enquanto fazia a comida, assistindo suas novelas e programações peculiares. E uma televisão em cada quarto dos filhos, que cada um tinha uma programação. Ou seja, aquele aparelho que veio para ser o aparelho mais comunicativo tornou-se o mais incomunicativo porque separou a família. Ninguém está aqui dizendo sobre televisão pode ou não pode, é pecado ou não é pecado. Estou falando do começo das coisas, que começou a dividir a família. Agora a família não comia mais na mesa. Agora a família, cada um pegava o seu prato e ia para a sua programação. Ninguém mais conversava com ninguém, ninguém mais falava com ninguém. As coisas foram evoluindo, veio o computador, veio a internet, que cada um tem sua rede social. E hoje, com uma evolução maior, tudo isso que eu citei agora e muito mais outras coisas que eu não citei, de tecnologias, se encontram em um aparelho apenas na palma da nossa mão. Esse que eu estou fazendo esse vídeo agora, por exemplo, que pode ser televisão, que pode ser rádio, que pode ser máquina fotográfica, que pode ser um montão de coisa ao mesmo tempo dentro de apenas um aparelho que eu posso guardar na palma da minha mão. Então, o perigo das coisas que vieram para nos ajudar, que se tornaram prejudiciais. Porque toda a tecnologia veio para nos ajudar, para nos abençoar, para as coisas ficarem mais acessíveis, melhores, para facilitar as coisas. E acabaram, e ainda estão sendo, mal usados nas nossas mãos. E os valores têm se perdido. Os valores da família. O respeito da família está indo embora. O diálogo com os filhos está indo embora. Então a menina, hoje com 12, 13 anos, já está lá perdendo sua virgindade, engravidando, aparece grávida. A mãe e o pai não têm a explicação, não sabe o porquê que aconteceu. É porque o diálogo se perdeu. Não tem mais o acompanhamento com os filhos, aquele crescimento, aquele dia a dia. O menino aparece já com um cheiro de cigarro na boca, de bebida alcoólica, nas drogas, na perdição com 12, com 13 anos. Por quê? Porque não há uma comunhão da família, um diálogo. Porque os amigos agora não são mais os familiares. Hoje nós conversamos o dia inteiro com pessoas que estão até fora do país, ou fora do nosso estado, ou pelo menos fora da nossa cidade. E não conversamos às vezes com as pessoas que convivem ao nosso lado. A tecnologia tem nos
ajudado e atrapalhado ao mesmo tempo se fizermos mau uso das coisas. Hoje é muito fácil ter chats, grupos de WhatsApp, páginas de Facebook, Instagram. Você sabe da vida de um montão de gente que você não sabe, você não conviveu. Torce para artista, torce para reality show e não consegue incentivar alguém que mora com você dentro da sua casa, torcer por alguém dar certo na vida, ajudar alguém a dar certo na vida, contribuir com uma pessoa, porque os valores estão se invertendo, estão se perdendo. A tecnologia é coisa. E a vaidade nada mais é do que isso, valorizar as coisas vãs. Muito se fala em vaidade, muito se diz que vaidade não é de Deus, mas o que é vaidade? A essência da palavra vaidade significa valorizar as coisas vãs, dar valor para aquilo que não merece o valor que está sendo dado. As coisas são para serem usadas e as pessoas para serem valorizadas. E os papéis estão se invertendo, estão valorizando as coisas e usando as pessoas. Escravizando as pessoas de uma forma moderna, mas estão. Tudo hoje é comércio. Tudo hoje é lucrativo, é dinheiro, é pensando em benefício. Hoje você vê uma propaganda, é uma mulher seminua ou totalmente nua. Isso está no livro de Apocalipse, aproximadamente lá no capítulo 18. Né? Na queda de Babilônia. Babilônia e Babel é a mesma coisa, quer dizer confusão na sua tradução, confundir as mentes, confundir os rostos. Mas lá em Apocalipse está escrito sobre a queda da grande Babilônia. E lá vai dizer, choram os mercadores porque não conseguem mais venderem as suas mercadorias de ouro, de prata, de bronze. E vai falar uma série de produtos lá. E vai finalizar dizendo, e de almas de homens. A prostituição, a venda do próprio corpo, a venda da própria imagem, a corrupção do coração do homem no meio político, no meio artístico, em outros meios, onde o dinheiro entrou, a corrupção veio logo atrás. Aonde se pode resolver com dinheiro, estão resolvendo. Está naquele quem pode mais, chora menos. Ou seja, quem tem mais e paga mais, vai ter mais benefícios. E a vida tem sido isso, uma grande mentira. Nós vemos hoje, eu que sou músico, posso falar com propriedade isso. Artistas fazendo sucesso por aí, sem falar em gênero musical, né? E sem generalizar todo mundo também, mas na sua grande maioria, comprando sucesso. Ou seja, está manipulando a mídia. Então aquilo que passa para a gente não é a verdade. É algo comprado, é algo manipulado. Quantos que estão assistindo esse vídeo agora não ouviram falar em concursos manipulados? De misses, de mulheres em concurso de beleza que para ganhar tiveram que fazer alguma coisa nos bastidores, foram barganhadas. E muitas histórias que se a gente fosse falar nem poderia falar aqui, né? Mas as almas dos homens têm sido vendidas e até nos altares das igrejas hoje. Pregadores que vendem as suas mensagens, há pregadores, infelizmente, ministros da palavra, que infelizmente, antes de subir no altar, ele passa no gabinete do dirigente da igreja e lá é recomendado uma série de coisas. Isso aqui não pode pregar aqui, isso aqui não pode falar no altar, isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui não pode. E filtram a mensagem. Ele já sobe lá sabendo o que ele pode ministrar e o que ele não pode ministrar. E está recebendo para aquilo e quer viver daquilo, não tem até nem outro emprego, às vezes, nem outra fonte de renda e acaba se entregando, acaba se deixando manipular. Então são os valores perdidos dentro de casa, na nossa casa família e na nossa casa igreja também.
mais interessante que me chama a atenção é isso, é aonde perdeu o valor. Dentro de casa. Não foi longe, foi perto. Se perdeu na frente dos olhos. E o que Jesus vai dizer que ela faria? Varreria a casa. Tem duas coisas que acontecem quando a gente varre a casa. Quando a gente varre a casa, a gente acha aquilo que sabe que perdeu e aquilo que está procurando. E quando a gente varre a casa, encontra coisas que estão perdidas que a gente nem sabia que havia perdido. É por isso que muitas pessoas têm medo de varrer a casa, para não achar aquilo que nem sabe que perdeu. Não quer saber da vida dos filhos, porque vá que os filhos estejam fazendo alguma coisa que desagrade e eu vá me entristecer. Mas é isso mesmo que você tem que saber. Como estão as coisas para poder tentar melhorar. Não quer vasculhar a vida de quem está se relacionando com você, seja a esposa, esposo, noivo, noiva, namorados. Porque tem medo de ver algo que vai desagradar. Mas se está errado, tem que mexer. Então tem um montão de gente que faz aquele famoso varrer a sujeira para baixo do tapete. Mas tem que levantar o tapete e fazer a varredura para poder encontrar o bem precioso que você perdeu. O bem valioso que você perdeu dentro de casa, pertinho, na frente dos seus olhos. Ela vai varrer a casa. Mas antes de varrer a casa, Jesus vai dizer que ela vai acender a candeia, vai acender a lâmpada. Na época era um vaso de bronze, colocava azeite e colocava fogo e colocava num lugar alto de destaque para iluminar a casa. Essas casas eram tendas. Segundo os historiadores, na sua grande maioria, a mesma porta de entrada era a porta de saída, só havia uma porta e não havia janelas. Então, durante o dia, ou acendia a candeia, mesmo durante o dia, para iluminar, ou levantava-se as laterais da tenda para que o sol pudesse entrar dentro de casa. É por isso que Jesus não vai falar o horário, vai dizer, ela vai acender a candeia, porque ela não vai levantar a tenda, ela não vai fazer todo esse esforço para o sol poder iluminar a casa. Acender a candeia fala de quê? De colocar a iguaria, que na época era a iguaria de mais valor que existia, que era o azeite. Capítulo 4 de 2 Reis vai falar de uma mulher viúva, perdeu seu marido, e o seu marido tinha algumas dívidas nos credores. E agora os credores estão indo para levar os seus filhos para serem escravos. E ela vai no profeta Eliseu e ele diz para ela pegar a botijinha de azeite que ela tinha. Claro que eu não vou contar toda a história aqui, porque não é o caso. Deus multiplica o azeite dela. Ela volta no profeta perguntando o que deveria fazer com aquilo. E o profeta responde, vai, vende, paga a tua dívida e vive do resto. Por quê? Porque era uma iguaria que servia para tudo. Para cozinhar alimentos. O azeite também era remédio, era colírio para os olhos, era unção para profeta, sacerdote, e também era lamparina para a iluminação das casas, das tendas da época. Muita utilidade tinha o azeite. Era o bem mais valioso da época. Então, acender a candeia teria que usar o quê? O azeite. Teria que usar a iguaria mais valorizada da época. Traduzindo, teria que pagar um preço alto. Pagar preço alto fala de oração, de jejum, de busca, de propósito, de estar na presença de Deus fazendo aquele propósito que paga o preço. Acender a candeia fala de lâmpada, de luz. Salmo 119, capítulo 105. A Bíblia vai dizer assim, o salmista escreve dizendo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, candeia fala de luz, de iluminar, para eu poder começar a buscar, a procurar aquilo que eu perdi, eu preciso de luz, de lâmpada. Ela vai acender a candeia, vai acender a lâmpada, ou seja, a palavra que vai nos iluminar, nos direcionar para começar a encontrar aquilo que nós perdemos.
aquilo que sabemos que perdemos e aquilo que perdemos e nem notamos que perdemos. Quanta coisa você perdeu e nem notou. Perdeu a comunhão com Deus, não ora mais como orava, não jejua mais como jejuava ou nem jejua mais, zerou. Não chega cedo mais na igreja como chegava antes. Não é mais dedicado para as coisas de Deus, não se interessa mais em ler a Bíblia, em aprender, muito menos em ensinar, muito menos em evangelizar, em ganhar alguém para Jesus. Quantos valores você perdeu e nem percebeu? Mas quando a candeia é acesa, quando a palavra, a luz, a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é colocada diante de nós, nós começamos a enxergar. A palavra nos faz enxergar. A palavra nos abre os olhos da fé. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Nós vamos ver Filipe, lá no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, começa a história lá da perseguição, da igreja, da dispersação de igreja, e Filipe lá em Samaria, e ele vai lá para o eunuco, o príncipe da rainha de Candace, e vai perguntar para ele: tu entende o que tu lê? E ele vai responder: como eu vou entender se ninguém me explica? Então ele explica para ele, mostra a luz, acende a candeia diante dos olhos dele, ele enxerga a verdade, pede para se batizar, se converte, vai para sua pátria e se torna um missionário lá na sua pátria. Ela vai acender a candeia e vai varrer a casa, vai fazer a procura, a varredura, até encontrar. Por que você não é mais o mesmo? Procura onde foi que você errou. Aonde você tropeçou? Foi a oração que diminuiu? Foram os propósitos de jejum que diminuíram? Sua leitura diária diminuiu? A sua dedicação diminuiu? Qual é a varredura que você deve fazer? Aonde é que está o problema? Aonde começou a queda? E quando ela encontra, ela vai chamar amigas e vizinhas. Olha só a separação que Jesus faz na parábola. Amigas e vizinhas. Jesus está dizendo o quê? Que nem toda amiga é vizinha. Tem amigos que não moram do lado da nossa casa, mas também nem todo vizinho é amigo. Amigas e vizinhas. Porque tem muitas vizinhas que não são amigas. Aqueles que estão do seu lado o dia inteiro, o tempo todo. Você pensa que são amigos, mas não são. Você pensa que estão contigo, mas não estão. No momento do aperto, do apuro, da aflição, que você precisa de alguém de fato, não tem ninguém. E às vezes o teu amigo está mais distante, mas é amigo. Não está todos os dias do seu lado, não está com você o tempo todo, mas se você precisar, pode contar. Então a candeia faz você enxergar quem é e quem não é. A lâmpada, a luz, que é o Espírito Santo, faz você enxergar quem é e quem não é. Vai chamar amigas e vizinhas, vai dar uma festa, vai festejar, porque achou a dracma perdida, achou o bem valioso que havia se perdido dentro de casa. Quantos bens preciosos se perderam dentro da sua casa, convívio da família, e dentro da igreja também. A comunhão com os irmãos na igreja, a comunhão com os próprios pastores e líderes da igreja, a comunhão para com os visitantes da igreja, a comunhão da igreja para com quem está de fora, com a sociedade, com a população do bairro, da cidade onde a igreja se encontra. Onde está o bem precioso que você perdeu? Será que você sabe? Será que você não sabe? Mas eu convido você a acender a candeia. A candeia está aqui, ó, na minha mão. Essa é a candeia. É o primeiro ponto, é o primeiro passo que vai direcionar-nos. É a luz da palavra. Para saber procurar aquilo que já sabemos que perdemos e também aquilo que perdemos e nem notamos, nem sabemos que perdemos. Jesus termina dizendo que dessa mesma forma há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. E o mais interessante aqui não é que quando alguém lá de fora entra para dentro da igreja. Quando o ímpio vem, não. Quando um pecador se arrepende. O pecador pode estar dentro da igreja. O pecador pode estar em cima do altar, infelizmente. Às vezes está. Mas quando ele se arrepende, a festa no céu. Então que nesta hora você possa refletir. Qual foi a dracma preciosa que você perdeu? Da oração, da fé,
Qual é a dracma que você perdeu? Qual bem precioso e valioso que você perdeu? O Senhor hoje quer que você acenda a candeia. Procure até encontrar a dracma perdida, bem valioso que você perdeu. E se você é a própria dracma perdida, que está fora da presença do Senhor, hoje Ele quer te encontrar de volta. Quer que você não seja mais uma dracma perdida, mas alguém encontrado, alguém que vai causar hoje uma festa no céu, por se achar, por se encontrar de novo. Reflita nesta palavra, nesta hora, e receba de Deus na sua vida. Não seja mais uma dracma perdida, mas se encontre hoje no Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.